Vamos para o lado direito agora, tá? O lado direito é exatamente todo esse quadradão aqui, ó. Beleza? Então, a gente precisa fazer esse quadradão. Para eu fazer esse quadrado, então, a gente terminou basicamente o cabeçalho, ó. Ele já está todo estruturado. Então, a gente tem o cabeçalho, tem a logo, tem o nosso menu de navegação, que tem uma lista de links, né? E beleza, ok? Então, vamos para o próximo. Cabeçalho do lado direito e cabeçalho do lado esquerdo, e do lado direito a gente vai começar a parte de conteúdo mesmo. Lado esquerdo, parte de navegação, links ali para direcionar o usuário, do lado direito, o conteúdo. Então, o que que eu vou fazer? Quem está no VS Code aí tem uma funcionalidade bem legal aqui, ó. Você consegue vir aqui do lado direito, bem na linha 18, dá um zoom aqui, ó. Tem uma setinha, você consegue fechar as tags, ó. Olha que legal. Então, eu quero fechar a lista, quero fechar a logo, olha, ele vai fechando, tá bom? É até importante a gente comentar uma questão aqui, né, Maria, sobre a indentação, né? Quer falar um pouquinho sobre? Ah, boa, cara. Ótimo ponto que você lembrou aí. Uhum, Mas a indentação, galera, ela está muito envolvida com organização e legibilidade de código, tá? Não sei se vocês perceberam, se você puder abrir todo o código, Hudson, só para uhum, a gente poder ver tudo. Imagino que vocês devem ter notado, mas cada vez que a gente adiciona uma nova tag, tem uns espacinhos antes ali, uns tabs, né? Então, é isso que é a indentação, basicamente, são esses tabs. Então, por exemplo, tá? No HTML, a gente tem as tags, e quando a gente tem uma tag dentro de outra tag, a gente diz que uma é pai da outra, sabe? Então, essa que está dentro dessa outra tag é como se fosse um filho dessa tag que está para fora, né? Então, no caso, a header é um pai da figure, a figure é um filho da header. E os tabs, quando a gente tem uma tag que é filho de outra tag, a gente adiciona esse espaçamento para frente, esse tab para frente. Então, por exemplo, o nave, que é pai da UL, na UL tem um espaçamento para frente do nave, depois o LI para frente da UL. E assim vai. Sempre que a gente tem uma tag dentro de uhum. outra, a gente vai adicionando esses tabs. Porque fica muito mais legível. Você bate o olho e você já saca. Ah, tá. O LI é filho do L. Beleza, entendi. Aquela imagem tá dentro daquele LI. Ok, sabe? É principalmente por isso. Você quer. Vamos mostrar aí pra galera, Hudson, como que seria esse código sem indentação. Ah, verdade. Pessoal, como que seria essa indentação, ó? Seria um código mais ou menos assim, ó. E aí vocês me dizem, tá legal de ler isso aqui? Tá fácil de identificar? Fica uma bagunça, né? Eu não consigo nem fazer o fechamento das tags aqui, né? Sabe Então, nem onde começa, onde termina, nada. Não faz ideia. exatamente. Exatamente. Assim, horrível, tá? Horrível. Uhum. Então, por isso, indentação é importante. Se eu voltar aqui, ó, como que tava, e aí os editores, eles dão essa facilidade pra gente. Olha, fica bonitinho, fica muito mais fácil, eu consigo saber o que é cada coisa, ó. Fica bem legal, tá? Essa é uma das vantagens do editor. O Uhum, próprio editor já te traz isso. Quando você quebra uma linha, ele já adiciona o tab para frente para você adicionar ali o conteúdo interno uhum, daquela tag. exatamente. Então, estou preenchendo aqui os alts, né, que são as imagens, a nosso atributo de texto alternativo aqui, por questão de usabilidade. E beleza, a gente terminou o nosso menu. Agora, vamos começar a estruturar os nossos documentos aqui, né, os nossos documentos, o nosso conteúdo do lado direito, né, que é essa caixona grandona aqui. Como que eu vou fazer essa caixa? Vamos fazer o lado direito. A gente fez o lado esquerdo, vamos fazer o lado direito agora, né? Que é o nosso lado de conteúdo. Então, vou fazer essa caixa primeiro, tá? Então, beleza. Vou fechar o meu header, que é o meu cabeçalho, vou minimizar ele aqui, para ele não me atrapalhar. E vou fazer essa caixa do lado direito, né? Que é o nosso conteúdo principal. O header é o nosso cabeçalho, agora nós temos o conteúdo principal. Vamos lá. Agora que vocês já sabem o que é tag, né? Já sabem como que as coisas funcionam, eu posso ir um pouquinho mais conteúdo principal. Posso fazer um pouquinho mais rapidinho aqui. Qual tag que eu utilizo para dizer que esse é o meu conteúdo principal, tá? É a tag main, tá? A tag main, ela diz para o nosso navegador, para o nosso mecanismo de busca, que essa é a nossa tag principal, tá bom? Então, só pode ter uma tag main no nosso documento, tá? Só tem um conteúdo principal, não pode ter mais. Se tiver mais, dá conflito, tá bom? Então, é nessa tag main. Cabeçalho, tag main, conteúdo principal, tá bom?
Então, a minha tag main é exatamente essa caixona vermelha que eu circulei aqui, que vai envolver todos os conteúdos. E depois nós temos o título, tá bom? Que é o home ali. Qual tag que eu utilizo para fazer um título aqui no meu documento? Eu posso utilizar exatamente a tag H1, tá? Ela abre e fecha, para eu representar aqui um título, é H1, né? E além do H1, eu tenho H2, tá? Tenho H2, H3 e vai até H6, tá? Vai até H6. Então, vai de H1 até H6. Qual que é a diferença de H1, H2, H3, H5 até H6? Qual que é a diferença? É aquilo que eu falei, o HTML ele é bem semelhante a documentos, artigos que vocês criam, tá? Então, vocês têm título, subtítulo e subtítulo e assim vai, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, vocês vão até visualizar isso, ó. Título, título 2, só para a gente exemplificar, título 3, tá? E título 6. Mas o que diferencia a relevância deles nas pesquisas? Ó, título 1, título 2, título 3 e título 6, bem pequenininho, tá? Então, o que diferencia? A relevância, a importância. O H1, ele é o mais importante, por isso só deve ter um no seu HT, no seu documento, tá bom? Então, o H1, ele é o mais importante. Geralmente fica o título do site, geralmente fica o título de algum post, né? Mas ele é o mais importante, tá? Ele é que vai ser levado em consideração primeiro. Aí, depois, temos as diferenças de relevância aqui, tá bom? Então, nos mecanismos de busca, o H1 é o mais importante, tá bom? Levando isso em conta, eu vou colocar um H2, tá? Porque home não é importante. Posso até colocar um H3 aqui, né? Um H3. Home não é importante, tá? Tipo, beleza, ele fala que é na página inicial, mas ok. Depois do nosso título, nós temos um formulário para o usuário digitar, né? Clicar no Twitter e ele fazer esse post. Para eu fazer um formulário, eu utilizo a tag form, tá? A tag form. E a tag form, ela tem um atributo chamado action. Action é para onde eu quero mandar, né? Tipo, quando a pessoa clicar em cadastrar, eu quero que ela envie para a tela sei lá, de informações pessoais, por exemplo, ou de informações ou de dados cadastrados, né? Mas a gente não vai enviar para lugar nenhum, tá? A gente só vai fazer o post ali, tá bom? Então nós temos o formulário, temos um campo de texto e por último nós temos um botãozinho aqui. Então, o campo de texto nós vamos utilizar o campo chamado text area, tá? É um campo de texto, tá bom? Então, eu posso tirar esses atributos aqui, a princípio, é um campo de texto. E ele tem um atributo chamado name. Qual que é o name desse campo aqui? Qual que é o name, tá? É o name, sei lá, a gente pode colocar aqui texto do tweet, por exemplo, né? Texto tweet, tá bom? E o ID eu vou colocar o mesmo, tá? Depois a gente fala sobre isso aqui, beleza? Ou melhor, vou deixar assim. E aí, nós temos também mais um atributo, né? Ó, vamos ver como é que tá ficando lá. Deixa eu voltar aqui. Olha só, tá aqui nosso campinho de texto, a gente consegue digitar, ó, tá bem feio, mas depois a gente vai deixar bonitinho. Mas, ó, campo de texto, consegue digitar, apagar e beleza. E reparem que o nosso projeto, ele tem ali um campo, né, tipo, um campo que direciona o usuário. O que está acontecendo, né? Tipo, a gente chama isso de placeholder, né, uma direção para o usuário. Como que a gente define isso? Então, a gente tem o atributo name, né, algumas tags, ela tem esse atributo, né, tem atributos, né, e no caso do textiário, ele tem o atributo name, nome do campo, e nós temos o atributo chamado placeholder. Placeholder é um texto para você direcionar o usuário, né, então eu coloco aqui, ó, o que está acontecendo. Então, quando eu vou lá no meu projeto, ele aparece agora ali, ó, o que está acontecendo? Ah, nada, por exemplo. Mas é aquele textinho, né, que sempre fica nos campos, né, escreva teu nome, escreva a sua senha, escreva seu e-mail, né, é um Uhum. texto de direção. É, exatamente. O placeholder, traduzindo literalmente, é um segurador de lugar, digamos assim. Isso, exato. Então, é um textinho ali para não deixar o campo vazio, basicamente. Uhum. Digamos dessa forma, né? Então, mas para deixar ali uma instrução para o usuário também, ou você pode deixar até algum exemplo, talvez, esse é meu tweet, tipo, algo nesse sentido, ou alguma informação para o usuário saber para que serve aquele campo, enfim, coisas Uhum. nessa linha. É mais ou menos Boa. isso. Beleza, então nós temos o título, o formulário, que é representado pela tag form. Então, a tag form indica que tem um formulário, ela vai identificar esses campos para a gente. E nós temos o botão, né? O botão que é o tweetar ali, azul, o botãozinho do lado direito aqui, ó.
botãozinho Twitter, ele vai ficar feião, mas depois a gente vai dar uma corzinha para ele, tá bom? E eu preciso colocar um atributo aqui, que é o type, o tipo desse botão. Esse botão pode ser, sei lá, um botão que executa uma ação, mas a ação que a gente quer é de submit, de envio, tá? Então, vou colocar aqui submit, este vai ser a ação. Então, quando o usuário clicar, a tag form vai identificar essa ação e vai identificar os campos, né, vai pegar as informações e vai fazer essa submissão, vai tentar fazer esse envio, tá bom? A partir do start do botão aqui, ó, através do type submit, tá bom? É isso que é para a gente acontecer. Olhando para o nosso projeto, ele está assim, se eu clique em tweetar, ele vai tentar fazer um submit, ó, ele recarrega a tela, tá bom? Beleza, então terminamos a parte de formulário, agora a gente desce para a parte do feed mesmo, tá bom?